Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imobiliária. Eu sou o Giovanni Villa-Lobos. E eu sou a Aline Becker, somos advogados e atuamos no mercado imobiliário. E por aqui falaremos tudo que envolve o setor. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para corretores que atuam no mercado de alto padrão. Como a arquitetura pode influenciar a percepção de valor de um imóvel e tornar a venda mais assertiva. Para isso, trouxemos dois especialistas no assunto, Franciele Weber e Vander Luiz dos Santos, que além de serem casados, são sócios do escritório de arquitetura Cafuné, localizado em Jaraguá do Sul. Franciele é arquiteta e Vander é design há 8 anos. E há 8 anos constroem e decoram imóveis residenciais de alto padrão para venda. Vamos explorar juntos como o design impacta as decisões de compra e os corretores e o que os corretores podem aprender com isso. Só uma observação. O Vander acho que é design há mais tempo do que 8 anos, né? Um pouquinho mais. Me corrija aí, Vander. Sou formado há 23 anos. Nossa, Ótimo. legal. Então vamos lá, Fran e Vander. A gente quer que vocês deem um oi aí para nossa plateia, para o nosso público e contem um pouco sobre vocês, né? Sobre esse começo de atividade de vocês. Muito bem. Olá, pessoal. Sou a Fran, casada com o Vander e sócia recentemente. Nossa empresa é recente, nós temos 4 anos de escritório de arquitetura com sociedade. Já trabalhamos com imóveis de alto padrão para venda no mercado imobiliário há 8 anos. E antes disso tínhamos carreiras independentes em outros setores. Então, a nossa paixão por arquitetura, ela começou nós sendo clientes, primeiramente, onde construíamos para venda e entramos nesse mundo da arquitetura a trabalho, mas não tendo empresa própria. E com isso desenvolveu o gosto, já era um sonho muito antigo, acabei me tornando arquiteta como uma segunda profissão e agregou com a profissão do Vander, que é design, então foi o casamento perfeito e há 4 anos nós optamos em abrir a própria empresa e nos dedicarmos a essa paixão. Que legal. Muito bem. Sou designer há 23 anos, atuei em outro ramo de moda, mas sempre no marketing, sempre desenvolvendo funções dentro da criação. E há pouco tempo, 4 anos, nós decidimos nos dedicar juntos em uma outra carreira, no outro ramo, mas sempre focados na criação. Show. Hoje a gente vai falar sobre imóveis de alto padrão. Então, para começar, eu gostaria de saber o que é um imóvel de alto padrão e o que o diferencia dos demais imóveis. É uma boa pergunta Uma boa essa. pergunta. É um assunto muito discutido no escritório, inclusive, porque nas nossas conversas em reuniões, para nós é muito importante que haja essa diferenciação clara do que significa alto padrão. Quem é esse cliente que busca este imóvel alto padrão? Quais são as características deste comprador? Hoje, a palavra alto padrão, a gente sente que ela popularizou um pouco. Então, as pessoas estão tendo dificuldades em diferenciar de fato as características de um imóvel tradicional, com características normais, de um imóvel com características alto padrão. Então, para nós, o que classifica de imediato são os materiais aplicados na construção. Não de fato o tamanho que ela tem, a metragem, se ela tem 2, 5 quartos, ou se ela tem um terreno amplo. Nós não classificamos hoje a arquitetura alto padrão a partir de características físicas, e sim de características de materiais selecionados para que essa arquitetura se desenvolva acima do terreno. Então, a escolha e a decisão de cada material envolve, lá no final, a classificação do imóvel, se ele será ou não alto padrão. Então, a gente inicia, inclusive, com o próprio projeto de arquitetura. Hoje, esse cliente alto padrão,
ele já busca um serviço de arquitetura. Está dentro da cartela de vida dele o arquiteto. É como se fosse um combo. Dificilmente o cliente, falando em pessoas, em clientes que buscam algo, ele já compreende qual é o serviço do arquiteto e do escritório de arquitetura e da importância desse contrato. Então, ele já está um passo para o alto padrão quando ele entende qual é, de fato, o nosso serviço dentro de um imóvel. Porque hoje, arquitetura, contratar um escritório para desenvolver o próprio projeto, vai muito além da estética. Então, assim, às vezes as pessoas contratam o arquiteto para ter uma fachada imponente, moderna, grande, que chame atenção. E a nossa função, ela está no planejamento desde internamente, e a fachada é uma consequência do estilo que o cliente definiu. Então, se nós formos falar de alto padrão, a gente já coloca na conversa o contrato desse serviço, que está diretamente relacionado a este público. Com isso, o que o arquiteto fará pelo cliente, por esse consumidor? Buscar materiais diferentes, criar uma arquitetura personalizada. O projeto vai ser pensado para que ele atenda às necessidades da família. E aí, muitas vezes, até mesmo o local da obra. Onde esta obra vai estar localizada. Então, hoje, alto padrão está muito mais relacionado a onde o imóvel está localizado, ao de fato o tamanho que ele tem. A gente tem só fazendo uma observação, dentro do direito imobiliário, né? A gente faz análise de compra e venda, enfim, análise de risco. E na análise de risco, a gente normalmente procura também profissionais da arquitetura ou da engenharia, porque tem a ver também o local com o objetivo do que o cliente tem como objetivo para aquele imóvel, né? Então, se ele vai construir uma empresa, ele tem que buscar um imóvel que comporte, né, aquela empresa. Acho que na arquitetura de imóvel residencial alto padrão é a mesma coisa, né? O cliente busca vocês para que vocês consigam colocar aquele imóvel onde aquele imóvel possa ser construído, né? Então, se eventualmente o cliente quer um imóvel que tenha um curso d'água, aí vocês vão buscar um imóvel que tenha esse curso d'água e que possa ser construído dentro das regras aí de direito ambiental. Mais ou menos isso, Fran? Isso, perfeito. Nós sempre comentamos, inclusive, que pessoas que gostariam de investir em imóveis para venda, investidores, construtoras, deveriam se preocupar com o projeto muito antes e não somente pensar no lucro da venda. Se eles compreendessem que o real valor do imóvel deles está na própria concepção do projeto, agregaria infinitamente maior valor no final da venda, se esse projeto for planejado dentro de um escritório, onde vai buscar desde o terreno até a concepção final. Exatamente. Para que se justifique esse valor de venda. Se nós falamos de imóveis de alto padrão, nós estamos falando de um valor final mais elevado. Para que esse valor final elevado se justifique, além da boa construção, uma construção sólida, com profissionais capacitados. E aí nós falamos de profissionais dentro de suas categorias. Ceramista que é ceramista, pedreiro que é pedreiro, o eletricista que faz somente a parte dele. Dentro do imóvel de alto padrão é muito importante classificar os fornecedores estando dentro das suas habilidades. Então, o imóvel alto padrão, ele precisa ter uma rede de fornecedores especialistas que atendam uma qualidade final. Então, para que lá no final, quando esse imóvel vai ser anunciado pelo corretor, ele seja classificado como imóvel alto padrão, nós temos uma caminhada gigantesca de fatores para justificar tanto a narrativa e o storytelling, quanto o valor. A Fran falou vários elementos que caracterizam o imóvel de alto padrão e me chamou a atenção que não citou em nenhum momento o valor do imóvel.
quanto esse imóvel vai custar para venda. Daí eu te questiono, Vander, como a gente consegue utilizar esses conceitos de design que a Fran trouxe, de arquitetura, para valorizar a venda desse imóvel e não ficar distrito ao valor do imóvel para caracterizá-lo como alto padrão? Desde o início de um projeto, a gente sempre tem a premissa de buscar não só uma fachada, se apropriar do terreno, isso é importante. Muitas vezes o cliente já tem o terreno ou um processo de venda, já existe um local. Então, o que o escritório faz, o arquiteto faz, e, por consequência, todo o time, olhar para esse ambiente e inserir nesse ambiente a melhor opção para essa construção. Então, daí vem a participação direta de um profissional, porque somente ele vai enxergar as possibilidades dentro de um imóvel. Que hoje, muitas vezes a gente entende que muita gente trabalha ao contrário. Quer inserir algo pronto dentro de um terreno. Isso não existe. Você tem que respeitar esse ambiente. E daí vem essas questões do alto padrão, esses diferenciais. Materiais nobres, fluxo da residência, grandes vãos, vidraças, janelas envidraçadas, essas vistas, são muito importantes para um imóvel. Não é o valor. Isso traz o valor, isso determina o valor, mas não é o preço no final que vai determinar que ele é alto padrão ou não. Então não quer dizer que por um imóvel custar 2 milhões, 1,5 milhão, ele é alto padrão? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, porque se você tiver um terreno grande e um imóvel com uma metragem grande, ele vai custar 2 milhões, simplesmente porque ele é grande. Sim. É uma questão de metragem. A metragem determina o preço. O alto padrão está mais relacionado ao valor que no final é percebido. A experiência que aquele imóvel vai provocar em você determina o quanto você está disposto a gastar por ele. Se nós falarmos em 2 milhões, por 2 milhões hoje dentro de imóvel alto padrão, nós diríamos que é um valor baixo. Se falarmos de imóveis de alto padrão, nós estamos valor acima dessa cifra. Então, se você comprou um terreno de 1.000 metros quadrados e uma construção de 500 antiga, com cerâmica no piso, telhado que precisa ser reformado, ele não pode, forração simples, ele não pode ser classificado como alto padrão, mas porém ele tem um custo alto de compra, o preço dele é alto, porque está relacionado à metragem do imóvel e o terreno que ele tem. E um imóvel muito pequeno também poderia ser considerado alto padrão. Sim. A metragem né? não Tem a ver determina. com a metragem não determina, Não. tamanho não determina. Hoje, inclusive, os clientes estão preferindo residências menores para que eles possam investir financeiramente nos materiais e ter um conforto melhor. Eu acho extremamente importante a gente falar sobre essa diferenciação para quem atua no mercado imobiliário, especialmente os corretores de imóveis, porque não saber essa diferenciação acaba distanciando o cliente ideal para o imóvel que ele tem para vender. Como você falou, se ele tem um imóvel num terreno grande, uma construção antiga que vale 2,5 milhões, e ele colocar no anúncio dele que é alto padrão, ele vai estar afastando clientes para aquela residência e atraindo clientes que vão visitar e não vão se identificar. Então, esse conhecimento é muito rico, é muito interessante vocês trazerem essa percepção para o nosso público. A nossa percepção, como hoje nós temos dois serviços distintos. Essa parte da nossa vida de empreendedor para construção e venda, ela não faz parte do escritório de arquitetura, são serviços diferentes. Sim. Um é no privado e o outro é em sociedade. Então, a gente fica o tempo todo, tanto na pesquisa de arquitetura quanto na pesquisa de imóveis. Então, assim,
abrir sites de imobiliária e pesquisar os imóveis atuais à venda é o que nós fazemos constantemente, até para avaliação do próximo investimento. Então, quando hoje a gente verifica nas imobiliárias as classificações de alto padrão, sem uma distinção correta das características daquele imóvel, até nos entristece um pouco, porque a arquitetura é o nosso mundo. Uhum. Então, é como se esse cliente alto padrão, ele precisa ser respeitado dentro do setor de vida que ele tem. Então, é como você disse, Aline, pode gerar uma expectativa para o cliente alto padrão que ela não é atendida quando eles chegarem ao imóvel. E aí pode causar uma frustração. E aquele cliente que não se considera, que não se classifica alto padrão, ele não vai procurar o imóvel, porque ele não vai se sentir confortável, vai compreender que não é para ele, que talvez custe muito caro, inclusive. E aí a classificação faz muita diferença, né? Porque Faz. você pode perder, o corretor pode perder uma venda porque levou um cliente que não é alto padrão no imóvel alto padrão. E gerando frustração. Ou deixou de levar E porque afastando anunciou quem errado. é médio padrão, mas que teria condições de comprar aquele imóvel. Porque classificou errado. Exato. Né? A pessoa se sentiu, enfim, envergonhada de buscar aquele imóvel porque está classificado como alto padrão, quando na verdade não era. O termo caiu, ele está um pouco descredibilizado porque ele foi colocado na mesma prateleira de outros padrões. E assim, eu preciso só reafirmar, não é preconceito, e sim valor de venda. Então classificação. Né? Então existem imóveis para todos os bolsos e gostos, né? E a gente está falando aqui de alto padrão, e esse alto padrão, ele caiu num tom mais pejorativo justamente porque as abordagens hoje tendem a justificar um alto padrão para a maioria dos imóveis por conta do preço. E o que a gente está explicando é que existe uma diferenciação e a corretagem é fundamental para essa diferenciação, e que se for feito esse trabalho com mais profundidade, com mais sensibilidade, acreditamos que essa conversão de venda seja muito mais favorável. Legal. Estudar o imóvel é importante. Vander, dentro disso que tu tá me falando, ou Fran, como é que a gente conta essa história para o cliente, então? Porque vocês fazem projetos de alto padrão, né? Eu tenho acompanhado a rede social de vocês, eu acho muito bacana, porque vocês normalmente contam uma história sobre o projeto. Né? Um projeto ou de um cliente que vocês já têm, ou de um projeto que vocês vão vender aí na parte do investimento. Vocês contam uma história. E algum cliente certamente se identifica com a história daquele projeto. Eu queria que vocês me falassem da importância dessa história do projeto para vender, seja no projeto particular que vocês têm de venda de imóveis de alto padrão, ou seja na própria arquitetura. Para nós é fundamental e é algo... não foi determinado recentemente. Nós sempre acreditamos e pensamos dessa forma quando éramos apenas clientes. O nosso mundo na arquitetura começou sendo clientes. Então, nós sentimos primeiro todas as dores de procurar terreno, de comprar um terreno, de encontrar um imóvel. No início, queríamos imóvel para nossa residência. No início, construímos para nossa residência. Então, nós primeiro tivemos toda a experiência de ser cliente. Através dessas dores e de que o mercado nos oferecia, é que nós buscamos os nossos próprios caminhos e os nossos próprios imóveis, sentindo a dificuldade do mercado em compreender essa diferenciação. Então, nós optamos hoje em fazer, não é fazer por conta própria, mas colocar a mão na massa em diferentes setores para que a gente atinja um bom resultado. Para nós, a história que está por trás do projeto, por trás da venda, por trás do cliente, independente se é um cliente final que nos contratou para sua residência própria ou um cliente que nos contrata para um projeto de venda. Então, hoje existe o cliente que chega ao escritório com a sua família e deseja o sonho, deseja a sua residência fixa para a família. E existe aquele cliente que nos contrata porque ele é um investidor e deseja ter um imóvel
diferenciado, alto padrão para venda. Então, nós vamos tratá-lo diferente também, porque são objetivos diferentes. Mas não deixamos de contar essa história ou criar esse imóvel de venda para uma família em potencial com o mesmo carinho daquela família já consolidada. Inclusive, é um trabalho mais difícil projetar para quem não existe ainda. Porque é emocional. Porque é emocional. A arquitetura é emocional. A arquitetura é experiência. O comprar o imóvel é o sonho de uma vida inteira de uma família. Quando eles optam sair do aluguel, ter o imóvel próprio, ou às vezes o terceiro imóvel já atingiu um financeiro mais estável, então agora ele vai ter a casa dos sonhos. Nós estamos lidando com um sonho. Ou quando chega criança, né? Quando a família aumenta. A família aumenta. Ou quando a família casa, se né? muda. Então, tanto nós que projetamos, quanto o corretor que faz a venda deste imóvel, está inserido dentro do sonho da pessoa. E isso é emoção. Isso tem que ser respeitado, e isso é emoção, e isso é história. Então, não é uma casa com 5 quartos, é o seu sonho. Essa história precisa ser respeitada, assim como respeitar cada cliente que procura o seu imóvel, independente do tamanho, independente do padrão. E a gente sempre foca, quando a gente está começando um projeto, no coração. O coração são as pessoas. Não é a sala, não é a cozinha, não é onde eles vão conviver. O coração são as pessoas. Então, os nossos projetos, todos eles têm um nome. E essa referência tem a ver ou com o espaço, com o entorno, com a vista, ou com as pessoas que estão lá dentro, ou com o ramo de atividade. Então, isso já conta uma história. Essa é o início da emoção que a gente leva do início ao fim do projeto, ou até mesmo um produto final construído e entregue. Que é muito mais fácil esse processo se é um cliente final. Quando não existe o cliente, que o imóvel é para venda, você não tem essa primeira história a ser contada, direcionada a uma família, mas você precisa idealizar esse morador lá dentro sonho, convivendo, e o que você vai projetar, que é a família correta, quando entrar no imóvel, sabe, ele vai ter a percepção que foi feito para ele, e não um imóvel generalizado, padrão, com aquela mesma planta, o mesmo fluxo que se ele visitar 10 casas hoje, o corretor não apresenta apenas um imóvel quando ele tem um potencial comprador. Ele apresenta a cartela que a cidade tem disponível dentro das características que ele busca. O que de fato fará com que o seu imóvel desperte um interesse e anule os outros 9 que ele está vendo? É a sensação. Por isso também então, é importante que o corretor conheça a história do projeto, da casa, para que ele consiga levar essa história para o cliente e o cliente se identifique, né? E ainda sobre esse assunto, para a gente desdobrar um pouco mais, eu queria saber qual é o papel do tour guiado sensorial dentro desse imóvel, na hora da apresentação. Fundamental. Fundamental. O começo de tudo. Na verdade, deveriam vender imóveis apenas desta forma, porque quantos quartos ele tem, o sol, você pode entregar uma ficha técnica descritiva que o cliente leva para casa e ler separadamente. A gente sempre acredita que a boa venda é aquela que conta a história quando estaciona na rua, quando você abre a porta para esse cliente, quando o corretor faz com que ele tenha experiência. Cheguei em casa após um dia cansativo do trabalho, peguei as crianças na escola, tá um caos dentro do carro, eu tenho que estacionar, tirar as mochilas, criança com fome, mas eu estou indo para o meu lar, eu estou indo para o meu sonho. Então, como é que este imóvel vai abraçar essa família cansada do dia a dia, com nível de estresse alto, trânsito, para que aquele momento de abertura de porta, ele se sinta acolhido dentro do próprio lar, e não que o lar seja mais uma dificuldade do dia a dia, porque o fluxo não é bom, a mochila precisa atravessar a casa para guardar as mochilas, os calçados sujos, a lavanderia está tão longe que dificulta esse processo, e ele já traz o estresse do trabalho, da rotina da cidade para dentro da sua casa, porque o imóvel não está preparado para recebê-lo
e acalmá-lo. Então, quando o corretor consegue vender o imóvel, fazendo com que o cliente visualize e sinta que quando ele chegar em casa ele vai ter paz e circular com ele pelo imóvel, principalmente na rotina. Hoje o nosso tempo é valioso. Entre o acordar, vestir-se, café da manhã, crianças, carro, material de trabalho. Como você pode fazer isso tudo acontecer em menor curto de espaço de tempo e sendo prazeroso? Porque desde o momento que a gente acorda até entrar no carro e de fato encarar a rotina do dia, você não pode anular o seu imóvel. É a sua família, é a sua casa. Se os corretores alto padrão precisam compreender que este imóvel tem esta diferenciação. Essas características. Essas características. E é isso que o torna alto padrão. E essas características técnicas de metragem, quantos cômodos tem, qual é o tamanho do terreno, qual a distância até a escola, a gente considera informações técnicas que devem ser entregas básicas num fichário, é o mínimo. Normalmente está no próprio anúncio de venda. É, né? exato. Isso. A pessoa já vai ao imóvel sabendo dessas características, senão ela não iria até lá. Então, o que o corretor faz a partir do momento que abre a porta e apresenta esse imóvel é o que fará da venda dele um sucesso ou não. E é muito mais, além, né? A gente está falando de uma vista, se a localização, né, tiver essa possibilidade. Estamos falando de um cheiro bom, porque tudo é sensação. O som. Do silêncio. De um né? silêncio ou O de um horário. som agradável, da luz natural entrando, abrir as cortinas, entender o imóvel, fazer com que o cliente veja você abrindo as cortinas, os grandes vãos que normalmente nas casas de alto padrão existem. Apresentar a piscina, o entorno da piscina, a vegetação, né, o jardim muito bem cuidado, isso é importante também. E compreender os horários, como a casa se comporta em determinado horário. São sensações diferentes, são experiências diferentes. O nascer do sol, o pôr do sol, a luz do meio-dia. Quando o imóvel fica mais quente, a nossa cidade, nós sofremos muito com a insolação. Inteira. Então, o corretor precisa compreender e não é anular e camuflar as características que não são tão interessantes. Não há imóvel perfeito. Porque não dá também para esconder eternamente, ainda mais Não. falando de uma casa, né? Não. Ele vai vender esse imóvel e depois ele não vai vender nada mais, porque o calor vai aparecer, né? É uma verdade. É uma verdade, só que ela precisa ser secundária. O cliente precisa despertar 5 características positivas primeiro, para que quando você explicar que daquele horário a tal horário a casa fica mais quente, ele já está tão envolvido, tão encantado apaixonado pelo que isso imóvel. não vai ser um impedimento para a conversão de vendas. Uhum. Então, hoje o corretor ter conhecimento prévio do imóvel, e eu digo um conhecimento prévio profundo, não uma leitura de características. Principalmente o corretor estar na casa sozinho antes. É uma das mais falhas. Estudar o imóvel antes. É sentir ele próprio o imóvel. Ele só vai conseguir descrever e contar essa história se ele compreender o que é esse sentir. Hoje a gente não vende o que não sente. Uhum. De fato, sentir de fato. Você só consegue vender aquilo que você realmente acredita e que funciona daquela forma. Se você contar uma história bonita e enfeitada, o cliente alto padrão, ele compreende que algo está mascarado. Porque se nós falarmos deste perfil, cliente alto padrão, cliente intelectualmente mais elevado, financeiramente, com condições, viagens, restaurantes, museus, arte. Geralmente não é o primeiro imóvel que ele está comprando. Geralmente. Ele tem mais de um ele imóvel. já tem outros imóveis, praia, campo. Então, não é um cliente que deve ser subestimado. Então, no cliente alto padrão não se camufla.
porque ele tem o próprio conhecimento das características e dos materiais. Então, você precisa ser muito honesto com ele. E aí, fazer esse balanço das características positivas do imóvel com aquele, não vamos chamar de defeito, mas não é o 100%... É uma característica. Que não é tão favorável positivamente, ela precisa ser honesta. Mas, porém, a história contada anteriormente faz com que você avalie a possibilidade de compra estando disposto a abrir mão disso, porque eu vou ter isto. Tem que valer a pena. Eu Tem tô que ser um fascinada equilíbrio. pela forma como Tem que ser um vocês equilíbrio. falam sobre Uhum. isso, porque dá de ver que vocês têm a experiência da prática mesmo, né? Vocês haviam comentado no início que, além de ter escritório de arquitetura, vocês também constroem para vender. Então, vocês têm essa experiência de ter vivenciado um processo de venda na prática, de poder demonstrar isso para o cliente final, para o consumidor final. E eu tenho certeza que foram muito assertivos, porque vocês falando aqui já me deu vontade de entrar no imóvel, de verificar, analisar, várias coisas que no dia a dia a gente não para pensar. Quando eu for visitar um imóvel, o que eu preciso me ater? E ter alguém que consiga conduzir isso de uma forma com tanto amor, com tanto carinho, né? Demonstrar que ali realmente é o lar, onde a gente tem que ser acolhida, é bem legal. Bem E a legal gente vai mesmo. sentindo, né? Vocês vão falando desse tour, né? De como funciona a casa. A gente vai sentindo quando vocês vão falando. E a gente também vai entendendo onde estão os problemas na nossa própria casa, né? Falar, chego com o sapato, tem que percorrer a casa inteira. Aí tu vai vendo que existem alguns problemas que poderiam ter sido sanados, né? Ou em algum momento com um projeto arquitetônico tu consegue sanar isso para você ter uma experiência melhor. E dentro disso, assim, eu queria perguntar para vocês como que um corretor hoje consegue fazer uma parceria de sucesso com um arquiteto, né? Ele procura o arquiteto para entender o projeto, ele procura o arquiteto para fazer um tour guiado. Como é que ele consegue se aproximar? Porque eu acho que são profissões tão bonitas, né? E são tão parecidas no sentido de levar um sonho para o cliente, né? Como é que trabalha junto? Deveria se trabalhar-se sempre. Deveria já ser uma prática constante de sempre. Porque hoje, quando um imóvel está relacionado, de fato, ao alto padrão, geralmente ele já tem um arquiteto contratado. Dificilmente um bom projeto de arquitetura, uma boa residência planejada, ela acontece sem a influência de um arquiteto. Então, vamos partir do ponto que o arquiteto existe no imóvel, que algum escritório foi contratado e este imóvel vai à venda depois. É fundamental que esse corretor tenha esse contato com o arquiteto para que o escritório descreva as intenções que eles tiveram na criação do projeto. Mas não numa leitura, talvez numa conversa informal, um contato prévio. E é como se primeiro o corretor tivesse que ser o cliente. O arquiteto explanar para o corretor a própria venda, como se fosse ele o comprador, para que ele tenha essas percepções e aí sim ele consiga efetuar uma boa venda depois. De novo, ele tem que sentir para poder Primeiro. passar. Porque você não sente lendo uma ficha. Sim. Se nós desenvolvermos um conceito de projeto e descrevermos para vocês em palavras, e eu te apresento as imagens do projeto e te forneço o conceito dele escrito, você não vai dar conta de vender porque você não sentiu essa experiência. Para nós é muito simples porque nós projetamos o espaço. Mas para que você sinta e consiga vender o que nós projetamos, você precisa ser primeiro o cliente, depois o corretor. Acho que o caminho, se fosse esse o caminho, as vendas seriam mais sucedidas, mais assertivas. Com certeza. Se o corretor se posiciona primeiro sendo comprador daquele imóvel. E para ele ser comprador daquele imóvel, ele tem que entender um pouco do mundo do alto padrão. Comportamento, a linguagem, postura, vestir-se.
ele precisa entender o comportamento do cliente alto padrão. E não estamos falando de ele tornar-se outra pessoa. Ele apenas precisa se inserir um pouco nesse mundo para que ele entenda as percepções do alto padrão. Porque são clientes muito exigentes hoje. Eu acho que isso linka bem com o que você falou antes, né? Assim como você precisa de um pedreiro, de um eletricista, que seja especialista no alto padrão, a gente precisa também de um corretor Alto padrão. que seja especialista no alto padrão. E para ser especialista no alto padrão, pelo que você tem me dito, Fran, assim como a arquitetura, precisa sentir, né? Isso, é um estudo mais profundo, não um estudo de leitura, não um estudo de conhecer arquitetos renomados ou conhecer os estilos de arquitetura, ou quais materiais existem. É, de fato, se inserir no mundo da arquitetura do alto padrão. E nesse mundo do alto padrão, né, obviamente que não é tão simples, mas experimentar, né, vivenciar alguns momentos, tem uma boa noção de como é viver, de como é sentir, de como é experimentar esse mundo. Porque a casa tem a ver com comportamento também, né? Então, tem um comportamento para vender ou para projetar, comportamento você precisa entender o de vida, comportamento de família, né? De dia a dia. Você tem que entender, receber os amigos, ou eu gosto de uma leitura, eu gosto de fazer trabalhos manuais, eu gosto... Tem uma atividade física que eu faço Eu gosto de fazer uma atividade física, eu gosto de usar minha piscina porque eu nado, eu gosto. Então, tudo isso tem um valor para o cliente. E se você entender esses valores, você converte melhor a venda. Interessante. A gente vê na nossa atuação de advogados, né, que os clientes compradores de alto padrão, eles chegam muito mais exigentes nesse sentido de precisar de uma atenção, né, especial no momento da apresentação do imóvel e também da parte burocrática, né, Dr. Giovanni? O cliente alto padrão, ele já tem um conhecimento, porque ele já adquiriu o imóvel, ele já sabe os problemas que podem dar a aquisição de um imóvel. Então, ele já sabe o que é due diligence, ele já sabe a diferença de um contrato bem redigido, que especifica tudo que ele viu e sentiu dentro de um contrato. Então, a gente vê uma grande diferenciação do ponto de vista da análise do cliente alto padrão, em vários setores de atuação dentro desse momento de venda. Então, assim, a gente quer deixar também essa mensagem aos corretores de imóveis, que são a nossa principal audiência, que se você quer atuar com o mercado de alto padrão, você tem que ter um conhecimento multidisciplinar, não só de vendas, não só de oratória, não só de visual, mas você tem que entender de arquitetura, você tem que entender de padrões de vida desse cliente alto padrão, e você tem que ter uma equipe do burocrático, que pode ser o jurídico da imobiliária, muito preparado para atender esse cliente alto padrão, que sabe o que é due diligence, que sabe o que é um contrato bem redigido e todas as etapas da venda. Até porque a Fran falou, né, que o cliente alto padrão, ele vem com um profissional, né? Profissional da arquitetura. E o cliente alto padrão, normalmente ele também vem com um profissional do direito, agora trazendo para nossa área, só para linkar, porque se a gente tem um imóvel sendo vendido ou sendo comprado alto padrão, o contrato, que normalmente é o corretor que faz, ele vai para um advogado do cliente, né? O advogado do cliente vai conseguir verificar aquele contrato. E, de novo, não consegue mascarar alguma coisa ali, porque o advogado vai descobrir, ou a pessoa vai descobrir, assim como nos imóveis. Não tem como você mascarar para um cliente de alto padrão, porque ele vai perceber, né? Ele tem esse conhecimento prévio que vem com a vida, né? Que vem de descobrir as coisas, de frequentar lugares, de conversar com pessoas. A troca é muito grande nesse sentido. Então, essa mensagem final que a Aline trouxe, no sentido de que é um cliente mais preparado, é um cliente mais qualificado. E por que mais qualificado? Quem está no entorno também precisa ser mais qualificado. E nesse sentido, a gente entende que vocês, né, são brilhantes no que vocês fazem. A gente agradece já, desde já, assim, pela fala de vocês, que foi muito bonita. E é bom perceber quando a gente tem profissionais que atuam, primeiro, que eu acho que é o mais importante, com responsabilidade. E quando a gente fala responsabilidade, não é só a responsabilidade do que você está entregando.
É a responsabilidade de entender que você está falando com outra pessoa e que essa outra pessoa tem as histórias que são dela. Tem a vida que é dela, tem a família que é dela, né? E para a gente fazer alguma coisa para entrar nessa vida, primeiro a gente tem que conhecer um pouquinho. E depois a gente precisa estar aberto para entender quem é essa pessoa. E ouvindo vocês falarem, eu acho que o que mais diferencia de vocês, vocês de outros profissionais que a gente acaba conhecendo, é que vocês estão abertos para entender o que essa pessoa é, né? Para fazer um projeto, entendo eu, com base no que vocês me falaram, é tão importante entender quem é a pessoa que vocês estão lidando, né? Tá aberto para descobrir ela e o universo dela. Eu agradeço muito pela fala de vocês. Obrigada. Obrigado. Para Obrigado sua pelo convite. conclusão, é perfeita a nossa conversa, é realmente isso. Antes do projeto, antes de uma venda, antes de um imóvel, existe um ser humano. Quer queira ele sendo ou não alto padrão, quer queira ele buscando ou não este imóvel alto padrão, ele é um ser humano que precisa ser respeitado nas suas individualidades. E é isso que o mundo está carente. Para finalizar, vocês querem deixar as redes sociais de vocês, como a gente pode claro. encontrá-los? É a hora mais importante. Porque, né, a gente vendeu o peixe até agora precisa dar o canal de contato. Muito bem. Nós temos o nosso Instagram, @Cafuné Arquitetura. Nos sigam. Tem muita coisa bacana lá. E nós temos o nosso telefone de contato também, que é o 47 99989 9160. Pode falar com a Fran. Legal. E Nosso escritório fica no centro de Jaraguá, Grande do escritório Sul. físico, e estamos de portas abertas sempre para atender todos os clientes. Do escritório físico, eu tenho que fazer uma observação. Acho que é o escritório mais bonito que tem da arquitetura. Né? Ele está, Porque ele ele está é sendo lindo. reformado agora. Ele é Legal. muito bonito. Eu imagino que vai ficar ainda muito mais, porque ele é muito Estamos bonito. terminando esta semana a reforma dele. Eu vou lá tomar um café para Por ver favor. essa nova reforma aí. Então, obrigado. hoje aprendemos que a arquitetura não é só estética, mas um fator decisivo na valorização do imóvel e na experiência do comprador. Agradecemos aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento com a gente. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outros corretores. Nos vemos no próximo Conexão Imobiliária. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau.